exercícios de Enem. É muito importante você treinar exercícios de Enem para você adquirir a habilidade do raciocínio, né? O Enem ele contextualiza, o Enem ele coloca situações reais, concretas, e você tem que estar habilitado. Então nós vamos trabalhar esse exercício aqui, ó. Ele fala assim: para contratar 3 máquinas que farão o reparo das vias rurais do município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa o quê? Primeiro, cada empresa só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. Segundo, o total dos recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$31 mil. Então vai contratar as 3 máquinas e vai dispor de R$31 mil. Mas olha o que ele fala agora, ó. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade da máquina ou à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa. O que nós temos aqui? Distribuição de valores em partes inversamente proporcionais. Quando a gente trabalha com proporcionalidade, nós podemos dividir valores em partes diretamente proporcionais ou em partes inversamente proporcionais. E ele diz o seguinte: as 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas, não coloquei aqui, mas é máquinas, com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então repare, né, um exercício legal que você tem que pensar em distribuição em partes inversamente proporcionais. Ah, professor, nossa, como é que eu faço isso mesmo? Pois bem, eu sou Jeff Pezeta, professor, mestre no ensino da matemática pela PUC de São Paulo, e vou lhe ajudar a resolver esse exercício. Mas antes disso, tente fazer, dê um pause, faça o exercício, dê um play e faça a autocorreção que eu vou colocar agora aqui, tá bom? Então dê um pause e faça o exercício. Vamos lá, estou te aguardando na correção. Galerinha, eu apaguei aqui o texto e eu vou dizer por quê, tá? Quando você resolve um problema de matemática, e o meu mestrado foi justamente em resoluções de problemas, tá? Eu vou sintetizar aqui algumas ações que você tem que fazer. Primeiro, você lê o texto inteiro para você se situar naquele cenário, para você entender o que está acontecendo, que foi o que eu fiz agora há pouco. Eu li o texto inteiro e fui analisando. Depois, você extrai do texto informações ou dados, na verdade, que poderão gerar informações que possam ser utilizadas na resolução. A matemática é um jogo de quebra-cabeças. Você, para jogar um quebra-cabeça, você tem que pegar as peças e encaixá-las. Quais são as peças? São os dados que o problema te fornece. Tá? Então você separa os dados, sai agora do texto, porque senão vai ficar complicado, e a partir dos dados você começa a resolver. Tá? Então eu separei que o total a ser pago é R$31 mil, a idade das máquinas 2, 3 e 5 anos, a distribuição do dinheiro será inversamente proporcional às idades, e ele quer saber, essa aqui é a interrogação, né? Isso aqui é o que ele quer saber, quantos reais vai receber a máquina de maior idade. Então vamos começar a montar a partir disso aqui. Como é que fica a montagem? Vamos lá. Bom, vamos tentar conceituar a situação, tá? Quando você distribui valores inversamente proporcional, você tem o seguinte conceito, tá? Se você pegar cada valor e multiplicar pela proporção, eu vou chamar a primeira máquina de máquina A, a segunda de máquina B, a terceira de máquina C. Se eu pegar o valor da máquina A e multiplicar por 2, porque são 2 anos, da máquina B e multiplicar por 3, da máquina C, aqui é a máquina C, tá legal? E multiplicar por 5, eles vão dar o mesmo valor K. O K nós chamamos de constante ou coeficiente de proporcionalidade, tá? Então esse coeficiente de proporcionalidade, K, ele vai ser o mesmo valor se eu pegar o valor da máquina A multiplicado pela idade, o valor da máquina B multiplicado pela idade, o valor da máquina C multiplicado pela idade. Dessa maneira, eu posso calcular os valores a partir do coeficiente K. Ai, professor, mas como assim? Vou mostrar, quer ver? Ó. Então eu tenho que se A vezes 2 é igual a K, o 2 que está multiplicando passa dividindo, A é igual a K sobre 2. Se B vezes 3 é igual a K, o 3 que está multiplicando passa dividindo, B é igual a K sobre 3. Se C vezes 5 é igual a K, o 5 que está multiplicando passa dividindo, C é igual a K sobre 5.
Ah, professor, tá, então eu entendi que eu tenho que pegar o valor de cada um, multiplicar pela idade no caso, isso aqui vai dar um valor K, aí se eu isolo cada uma das máquinas, máquina A, máquina B, máquina C, eu sei que a máquina A é K sobre 2, a B é K sobre 3, C é K sobre 5, mas e aí, professor, onde é que eu vou utilizar isso daí? Vou mostrar agora, quer ver, ó? Pois bem, observe o seguinte, eu sei que se eu pegar a máquina A mais a máquina B mais a máquina C, as três máquinas e somar, as três juntas receberão 31 mil. Reparem que eu tenho aqui três incógnitas, fica difícil de eu resolver. A partir do momento que eu deixo as três máquinas com uma única incógnita, que é o K, que é essa constante de proporcionalidade, no lugar de A eu vou colocar K sobre 2, no lugar do B, K sobre 3, no lugar do C, K sobre 5. Então se eu pegar a máquina A, K sobre 2, somar com a máquina B, K sobre 3, e somar com a máquina C, K sobre 5, esse total é 31 mil. Se eu calcular o valor de K, eu consigo saber quanto vai receber a máquina de maior idade, porque a máquina de maior idade é K sobre 5. Então, o que nós temos aqui? Uma soma de frações com denominadores diferentes. Eu vou tirar o MMC e vou chegar no valor de K. Como é que fica isso aqui? Pois bem, eu tenho que tirar o MMC entre 2, 3 e 5. Reparem que 2, 3 e 5 são números primos. Quando eu quero calcular o MMC entre números primos, eu não preciso fazer decomposição, não preciso fazer nada. É só multiplicar esses números. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30. Então, quando eu for calcular o MMC entre números primos, basta eu multiplicar esses números. O MMC aqui é 30, então o novo denominador é 30, que eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 30 dividido por 2 dá 15, vezes K, 15K. 30 dividido por 3 dá 10, vezes K, 10K. 30 dividido por 5 dá 6, vezes K, 6K. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar os valores de K, o 30 que está multiplicando, que está dividindo, vai passar multiplicando. Como é que fica isso aqui? Pois bem, 15 mais 10 mais 6 dá 31, aqui é 31K. O 30 que está dividindo passa multiplicando. 30 vezes 31 mil é 930 mil. Então, para calcular o valor de K, eu vou pegar o 31 e vou passar aqui dividindo. Como é que vai ficar o valor de K? Pois bem, então K vai ser 930 mil dividido por 31, que dá 30 mil. Esse K é minha constante de proporcionalidade. Para eu saber o quanto cada um deles vai receber, é só pegar o valor de K e dividir pela idade. Como que ele quer a máquina de maior idade, a máquina de maior idade é 5, eu vou usar essa constante aqui para calcular o valor dessa máquina. Quanto é que fica? Pois bem, se a máquina com maior idade vai receber o K sobre 5, e se o K é 30 mil, a máquina de maior idade vai receber 30 mil dividido por 5, a máquina de maior idade vai receber 6 mil reais, alternativa correta, alternativa B. Se eu estivesse fazendo esse exercício, por exemplo, para provar que é verdade, você poderia ter dividido também 30 mil por 3, 30 mil por 2 e somado os valores. Faça isso, você vai ver que essa soma dará exatamente os 31 mil reais, que é o total a ser pago. Esse exercício é complexo porque exige o conhecimento de grandezas inversamente proporcionais e a distribuição de grandezas inversamente proporcionais. Tentei aqui resolver, da maneira mais simplificada, da maneira mais profunda, vamos dizer assim, mais técnica possível, tá bom? Espero você no exercício 9 dessa nossa playlist. É Nós na Mate, simplificando a matemática para você.